Eu até defendi recentemente, na minha opinião, né, opinião particular, que nós utilizássemos o sistema que São Vicente adotou, que é do transporte alternativo através das vans, porque o sistema de transporte metropolitano da Baixada Santista realmente deixa a desejar. Deixa. Muito. A MTU não cumpre com o seu papel, na verdade é omissa, e cada vez mais eu escuto as reclamações. E aí você ficar na expectativa do VLT, eu acho que demora demais, a população precisa de uma ação imediata. E São Vicente funcionou, se funcionou em São Vicente, eu acho que vai funcionar em outras cidades, não vejo muita diferença. Mesmo em Santos, tira esses ônibus, esses trambolhos da rua, e a gente mantém só o sistema alternativo. Que vai deixar de ser alternativo, né? Eu acho que assim, é importante que nós, essa discussão do transporte, o único meio de transporte que nós temos intermunicipal, que são os ônibus, eles por si só não são suficientes, né? É importante a integração das cidades por ciclovias, é importante a integração das cidades de rio navegáveis, né? A gente iniciou uma experiência com o Batão São Vicente, a gente espera que prossiga. A questão do VLT. Então tem outras modais de transporte que precisam ser implementados na região da Baixada, que não só o transporte, né? Então, só que ações como essa, elas precisam ser de ordem metropolitana. Eu estava pensando um dia desses, curiosidade só, Santos iniciou uma campanha, daquela campanha que você estende a mão, né, para o carro parar. Respeito, você atravessar na faixa. Eu acho a campanha extremamente legal. Só que, se você está numa região metropolitana, como que você implementa uma campanha dessa em Santos? Então, o motorista do Guarujá, não sabe, Mongaguá, de Itanhaém, né? O pessoal vai estender a mão, vai para o São Vicente, vai passar por cima. Então, campanhas como essa, ações como essas, elas podiam ser otimizadas, sendo operacionalizadas de forma metropolitana. A Neuza do Catiapuã, ela pergunta ao Emerson, ela diz o seguinte: Emerson, sou a favor do aumento das cadeiras em São Vicente, pois assim haverão novas mudanças, mais fiscalização e segurança, e o pessoal tem que ser renovado, tem que colocar novas pessoas na Câmara, na Prefeitura. Parabéns, estou torcendo por você, sucesso. Neuza do Catiapuã. Obrigado, Neuza. O Jorge Bispo, Emerson, do Beira-Mar, ele diz que é totalmente contra o aumento de vereadores. Isso só causará novos conflitos e não mudará nada no município. Eu não concordo. Não, eu também não. É evidente que respeito a posição do Jorge, mas é fundamental que quanto mais nós descentralizarmos poder, quanto mais a gente democratizar, melhor será para a cidade. Esse é meu posicionamento. Acho que se São Vicente tem a possibilidade de ter até 23 vereadores, significará que, ao invés de 15, né, nós poderemos ter até 23 legislando pela cidade, né? E os conflitos fazem parte da democracia, né? Só não existe conflito nos sistemas totalitários, né, na qual assim, a gente não compartilha, né? Eu compartilho com a democracia e acho que a troca de ideias, o debate de ideias é muito importante para qualquer cidade, para qualquer estado e para qualquer país democrático. O Gilson do Catiapuã, Augusto, pergunta para o Emerson: São Vicente tem que ter 21 ou 23 vereadores, não 19 como quer o PT. Não, na realidade o PT não fechou. O PT dizia o seguinte: nós no mínimo 19, né, defendemos no mínimo 19, no máximo 23, que é a legislação que permite 23. Por que o PT tomou essa posição? Primeiro o seguinte: primeiro que nós somos favoráveis ao aumento, correto? Segundo, que para que você vote o aumento é necessário maioria absoluta. Então nós precisamos na Câmara de votos, o PT tem um único vereador, né, então nós precisamos de 10, no mínimo 10 votos favoráveis ao aumento de cadeira. Então o PT, o PSDB, o PRP
e o PDT já se declararam, nós fizemos uma reunião com esses partidos, favoráveis ao aumento de cadeira. Agora, a gente precisa chegar num denominador comum, né? Então não adianta o PT isoladamente defender 23, se o conjunto dos outros partidos, por exemplo, defenderem 19. Né? Então o voto do PT pode fazer com que não haja aumento do número de cadeiras. Então, na realidade, entrou um processo de negociação. Eu só queria comentar rapidamente, o senhor do José Menino, que fez um comentário sobre Valdomiro Trento. Senhor Valdomiro, é importante a gente ressaltar, é importante questionar, fiscalizar, né, sobre o número de funcionários, cargos que tem cada poder. Nós temos 3 poderes no país, o judiciário, o executivo e o legislativo. E todos eles têm orçamento próprio. Né? É importante ressaltar, por isso que assim, a questão da democracia, ela passa pelo pressuposto, inclusive, da fiscalização. Agora, o orçamento da Assembleia Legislativa é uma prerrogativa deste poder, né? E ele terá que ser executado, né, e cabe à população. Então não é o número de deputados X ou Y que vai alterar o orçamento da Assembleia. Isso tem que ficar claro, né? Porque senão a gente, né, muda a discussão. Se a qualidade do serviço prestado é ruim, que todo eleitor tem o direito de questionar se a casa, a Assembleia cumpre com o seu papel, com a sua prerrogativa, isso é importante questionar. Se tem muito funcionário, é importante questionar. Agora, existe um orçamento da qual a Assembleia tem que se utilizar desse orçamento, a não ser que nós passamos a lutar pelo enxugamento do orçamento. Né? Ele tem que ser utilizado. Né? Então, se você diminui o número, por exemplo, de deputados, se você tem 84 deputados que se utilizam de X, você vai ter 10 deputados que se utilizarão do mesmo X. É verdade. Então isso tem que ficar atento. E hoje, às 19 horas, em São Vicente, na escola Saulo de Tarso, no Parque Continental, vai haver mais uma das audiências participativas, não é isso? Isso mesmo, Augusto. Hoje, às 19 horas, já quero aproveitar a oportunidade de convidar a população do Humaitá e do Parque Continental a participar de mais essa etapa das nossas audiências. Nós realizamos, Augusto, 3 compromissos, porque assim, a gente realizou as audiências no primeiro semestre e fizemos 3 compromissos. Primeiro, que nós íamos retornar no segundo semestre. Estamos retornando. Segundo, que todas as pessoas que tivessem feito questionamento iam ter um retorno desse questionamento. Houve essa devolutiva. E terceiro, que nesse segundo semestre a população agora vai votar propostas concretas de acordo com a prioridade que eles estabeleceram no primeiro semestre. Então, hoje, por exemplo, lá na região M, no Parque Continental Humaitá, a população é mais uma audiência de trabalho, de corresponsabilidade entre a população, comunidade e prefeitura. Eles vão decidir, entre as prioridades que apontaram, um conjunto de propostas, né, no valor que está estabelecido para cada região. Então, cada região tem um valor pré-estabelecido. No caso da região M, tem 550 mil reais para serem utilizados na região, né, neste programa apenas, e eles vão decidir a utilização desse recurso. Tá aí, está no vídeo, 19 horas, Escola Saulo de Tarso, audiência pública, região M, em São Vicente. O Zé Antônio do Centro, Emerson, parabéns por ter implantado e idealizado os PDOs aqui em São Vicente. O que é PDOs? Esse é o Programa Democrático Orçamentário. Ah, legal. Então, que as audiências estão... E é um instrumento do Programa Democrático Orçamentário. Quer dizer, as pessoas vão, os moradores de cada bairro, como você falou, vão determinar de que maneira... Isso. Esse ano o prefeito Tércio reservou 6 milhões de reais, né, para que a população decida a aplicação desse recurso nas 13 regiões. Então, esse exercício, espero que nos próximos exercícios do PDO a gente possa aumentar esse recurso. Mas está sendo muito proveitoso. A população está participando, está discutindo, está debatendo, que isso é a democracia, faz parte, e cada um, às vezes, defende posições diferenciadas, mas é no voto que é decidido pela comunidade. O Silvio, da área continental, Emerson, um abraço para o Augusto, parabéns pelo programa, obrigado. De que adianta aumentar o número de vereadores se na hora de fazer ninguém faz? Aumentaram o IPTU da área continental e não tivemos nenhum retorno, Emerson. Ele também quer sugerir a construção de um hospital no terreno do Jardim Rio Branco, na área continental. Obrigado, Silvio, pela pergunta. Primeiro, assim, não houve aumento do IPTU, houve o índice inflacionário.
O que houve foi, nos lotes que não constava construção, o que houve? A prefeitura, aí sim, aumentou 300%, que são os terrenos vazios. Né? Vazios que não estavam lançados. Que não estavam lançados. O que ocorre? Tinha terreno que a pessoa construiu, mas não regularizou sua casa. E aí houve esse aumento. Pagava R$10 porque era um terreno vazio. Isso. Aí o que houve? O compromisso do prefeito, mandou uma lei para a Câmara, deu um prazo para que essas famílias que tinham casa regularizassem, e o valor do IPTU voltou apenas pelo reajuste inflacionário. Foi a única, se não foi a única, das poucas cidades da região da Baixada Santista que não houve aumento do IPTU. Emerson, obrigado pela participação. Você vai estar com a ministra da Cultura. Estive ontem. Oi? Estive ontem. Perdão. Você esteve ontem com a ministra da Cultura tratando da encenação de São Vicente, é isso? Isso. Né? Ontem a gente agendou uma audiência com a ministra da Cultura, Ana de Holanda, através do deputado Carlos Aratini, e a gente esteve lá presente, junto com o secretário de Cultura, Renato Caruso, porque o ano que vem São Vicente completará 480 anos, e a gente foi solicitar ao Ministério da Cultura a participação para que ajude, para que nós possamos fazer uma grande encenação. A ministra ficou muito entusiasmada com o projeto apresentado, muito entusiasmado com a cidade, né, que já são 30 anos de encenação. Então acreditamos que a gente poderá fazer uma grande festa no ano que vem, pelos 480 anos da cidade, e o Ministério da Cultura com certeza estará presente nos auxiliando. Muito bom, 30 anos de encenação, puxa vida, hein? Olha, eu me lembro, o Marquese foi um dos primeiros, né? Lá 30 anos atrás, o Marquese, depois veio o Amauri, o Taná Correia, grandes diretores já passaram, encenação que se tornou um grande evento. Obrigado pela participação, Emerson. Eu que agradeço, estou à disposição. Hoje, 19 horas, na Escola Saulo de Tarso, não é isso? A audiência pública. Eu vou embora, mas eu volto. Para desgosto de muitos. Amanhã, às 1h30 aqui nos estúdios da Santa Cecília TV, faremos um outro Sem Reação. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.